Vamos então começar um novo livro, A Gênese, de Allan Kardec. Nós estamos aqui com a tradução do Victor Tolendal Pacheco, é da livraria Allan Kardec Editora, que é a Leike, né, que não tem, é uma instituição filantrópica, não tem fins lucrativos, e nós estamos com a tradução da primeira edição. Então, até é interessante porque dizem que tem algumas mudanças, algumas coisas em outras edições, então eles fazem questão de colocar aqui que é a versão inalterada do original, né, da primeira edição. Então, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Aqui no começo eles colocam a doutrina espírita é a resultante do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a explicar a Gênese segundo as leis da matéria. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não por sua suspensão. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Então esta aqui é a introdução do livro, né, a primeira edição publicada em janeiro de 1868. Esta nova obra, a introdução é do Kardec, esta nova obra constitui um passo à frente nas consequências e aplicações do Espiritismo, conforme indica o seu título. Ela tem por objetivo o estudo de pontos até hoje interpretados de modos divergentes. A Gênese é o começo, a criação, né? Os milagres, que nós vamos ver a partir do meio do livro, e as predições segundo o Espiritismo, que nós vamos ver no final desse livro. Então, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. Dois elementos, ou, se preferirem, duas forças regem o universo: o elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea desses dois princípios nascem fenômenos especiais que são naturalmente inexplicáveis se se faz abstração de um ou dos dois. Ou melhor dizendo, nascem fenômenos especiais que são naturalmente inexplicáveis se se faz abstração de um dos dois. Da mesma forma que a formação da água seria impossível se fosse abstraído um dos seus dois elementos constitutivos, o oxigênio e o hidrogênio. Então, ele está falando aqui do elemento espiritual e do elemento material. Vamos lembrar, no começo do livro dos Espíritos, né? Deus, Espírito e Matéria. Perdão. Então, dessa constituição Espírito e Matéria, que nós vamos ver praticamente todo o livro dos Espíritos, nós vamos ver ali o Kardec reunindo as perguntas que ele enviou para vários médiuns, para vários lugares, né, para vários países, perdão, e reuniu, compilou as respostas, né, que foram unânimes, que foram iguais. Montou o livro dos Espíritos. Ele pura e simplesmente foi o codificador, o editor. Ele reuniu tudo e montou os livros. Nós vamos ver o livro dos médiuns, também são perguntas e respostas, é um livro que os Espíritos trazem as explicações e já é um livro, o livro dos Espíritos é mais filosófico, o livro dos médiuns é mais científico. Nós vamos ver o céu, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, que aí nós vamos ver que é mais religioso, o céu e o inferno, que nós vamos ver ele ali também científico, as perguntas, as colocações, as
filosófico também, porque ele vai buscando as respostas através dos espíritos, e aí depois nós vamos ver aqui a Gênese, digamos assim, um apanhado de tudo. Nós vamos ver que o Kardec coloca aqui que ele tem esse livro já escrito há algum tempo, ele foi reunindo todas as colocações e as ideias e esperou o tempo certo para publicá-lo, né? Ele foi publicado em 1º de janeiro de 1868, vamos lembrar que em 1869 o Kardec desencarna. O Espiritismo, demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, nos dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos e considerados por isso mesmo inadmissíveis por uma certa classe de pensadores. Esses fatos são abundantes nas Escrituras e é pela falta de conhecimento das leis que os regem que os comentadores dos dois campos opostos, movendo-se sem cessar no mesmo ciclo de ideias, um fazendo abstração dos dados positivos da ciência e outros do princípio espiritual, não puderam atingir uma solução racional. Vamos lembrar que Kardec aqui no século XIX, onde o catolicismo era muito forte, fazia pouco tempo que tinha terminado a Inquisição, as escrituras, né, o Velho e o Novo Testamento eram colocados como verdades, como fatos, né? E hoje Kardec vem colocar aqui as explicações também, e hoje nós vemos o quanto o Gênese mosaico é uma metáfora. Se nós vamos estudar o hebraico, nós vamos estudar o judaísmo, porque nós somos uma civilização judaico-cristã, porque Jesus era judeu e falava para os judeus. Então quando nós vamos estudar o Bereshit, né, que é a Gênese hebraica, nós vamos ver que são simbolismos e que foram mal traduzidos, né, da Septuaginta para o latim. Foi muito mal traduzido, né? Que a Septuaginta foi traduzido do hebraico para o grego e depois foi traduzido do grego para o latim, e muita coisa se perdeu nessas duas traduções. E quando a gente vai estudar o original, nós vamos ver o quanto os ensinamentos de Moisés, que estão na Torá, né, nos cinco livros, a Gênese, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são metáforas para serem estudadas, para serem analisadas, são ensinamentos codificados. Esta solução está na recíproca do espírito e da matéria. Ela tira, é verdade, a maior parte desses fatos seu caráter sobrenatural. Mas o que será melhor? Admiti-los como derivados das leis da natureza ou rejeitá-los completamente? A ciência vem explicar. Os estudos, os esclarecimentos, eles vêm explicar aquilo que está nas escrituras, até porque nós vamos ver que são metáforas, né? São ensinamentos. Sua rejeição absoluta arrasta a da própria base do edifício, ao passo que a sua admissão a tal título, não suprimindo senão os acessórios, deixa a base intacta. Eis porque o Espiritismo atrai tantas pessoas à crença de verdades até então consideradas utopias. Esta obra é, portanto, conforme temos dito, um complemento das explicações do Espiritismo segundo um ponto de vista especial. Então ele está colocando aqui esta obra, a Gênese, que ele está escrevendo, é um complemento a tudo que foi publicado até então, né? Este aqui é o último livro. Seu material estava pronto, ou pelo menos elaborado há muito tempo, mas o momento de publicá-lo não tinha chegado ainda. Era necessário, antes de mais nada, que as ideias constitutivas de sua base tivessem chegado à maturidade e, de outro lado, atentar para a oportunidade das circunstâncias. O Espiritismo não tem mistérios nem teorias secretas. Tudo nele é revelado com clareza para que cada um possa julgá-lo com conhecimento de causa.
mas cada coisa deve vir a seu tempo, para vir com segurança. Então, por isso ele esperou o tempo certo. Ele fez todas as análises, ele como cientista, ele fez todas as pesquisas necessárias para que ele colocasse o máximo de conhecimento que ele tinha, com o máximo de informação que ele tinha, para transmitir o melhor que ele podia. Uma solução dada superficialmente antes da elucidação completa da interrogação seria uma causa de retardamento ao invés de realizar o progresso. E aqui nós vamos ver essa capacidade científica, esse critério do Kardec. Vou repetir: uma solução dada superficialmente antes da elucidação completa da interrogação seria uma causa de retardamento ao invés de realizar o progresso. A importância do assunto aqui tratado impunha-nos o dever de evitar qualquer precipitação. A responsabilidade dele da análise, de buscar as respostas, de buscar todo o esclarecimento para colocá-lo para o porvir, né, para o futuro. Nós estamos aqui estudando esses esclarecimentos. Antes de entrar na matéria, pareceu-nos ser necessário definir nitidamente o papel respectivo dos espíritos e dos homens na fundação da nova doutrina. Essas considerações preliminares, que afastam qualquer ideia de misticismo, foram objeto do primeiro capítulo, né, o primeiro capítulo deste livro, intitulado Caracteres da Revelação Espírita. Chamamos para este ponto toda a atenção, porque nele se encontra, de um certo modo, o nó da questão. Então, o que ele está colocando aqui? O primeiro capítulo, ele está tentando desatar esses nós. Vamos lembrar que o Kardec enfatizou sempre a filosofia e a ciência dentro da doutrina. Ele nunca quis que se transformasse numa religião, e ela se transformou numa religião. Então nós temos sempre que separar as colocações do Kardec da questão do que hoje nós temos, que é uma religião, o Espiritismo. O Kardec sempre está colocando o Espiritismo como ciência e filosofia, porque é assim que ele quer que seja visto. Nós, né, os homens, como sempre, né, ao longo do tempo, vão transformando as coisas, puxando a sardinha para sua brasa. E ele vai colocar aqui aqueles que são entusiastas da religião espírita, às vezes causam mais mal, prejudicam os ensinamentos, prejudicam os esclarecimentos, porque eles não vão a fundo, eles não estudam, eles não vão buscar as bases, os alicerces desses ensinamentos para terem base científica, base esclarecedora, que é o que o Kardec traz, e ficam com misticismos, elucubrando coisas, e é isso que atrapalha muito. São aqueles que se dizem espíritas, mas não estudam a base do espiritismo, que são os livros do Kardec. Aí sai falando besteira. São os que mais atrapalham. Então nós temos que olhar como Kardec pediu que fosse olhado, como ciência, como filosofia, para ser estudado. É a base de uma doutrina e não de uma crença, não de uma religião. E é isso que nós precisamos entender a fundo. Apesar da parte que cabe à atividade humana na elaboração desta doutrina, a sua iniciativa pertence aos espíritos. No entanto, não é constituída pela opinião pessoal de nenhum deles. É isso que é importante a gente entender. Né? O Kardec, né, assim, vamos colocá-lo como discípulo de Sócrates, porque ninguém faz perguntas tão profundas como o Kardec faz em todos os livros. O Livro dos Espíritos, as perguntas são fantásticas. Então nós vamos ver ele seguindo aqui a maiêutica socrática, né, de ensinar através de perguntas, porque são as perguntas que fazem a diferença, porque vai se buscar a resposta. Então essa colocação que ele faz aqui, que a doutrina pertence aos espíritos. Por quê? Porque as respostas vieram dos espíritos, e não é de um espírito. Embora o espírito da verdade
é o predominante, porque o Espírito da Verdade nós sabemos que são os Espíritos que representam o Cristo, eles respondem às perguntas do Kardec através das respostas do Cristo. Então, o Cristo que coloca essas respostas para essa egrégora de espíritos que trabalham para ele, então as respostas são dele, são do Cristo. Então, nós vemos que são grupos de espíritos, alguns conhecidos através da história, outros não, mas é um grupo, é a espiritualidade que vem trazer as respostas para que o Kardec pudesse juntá-las e montar o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, né? Juntar as respostas e as psicografias para o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, juntar as respostas das sessões mediúnicas e das psicografias no Céu e Inferno. Nós vamos ver lá no Céu e Inferno o Código Penal da Vida Futura, que é o capítulo 7º da primeira parte, que é para a gente ler e reler, como muitas de outras coisas. E aqui na Gênesis ele dando uma explicação geral. Não é um espírito, como no caso na época de Kardec teve, né, o Rustang, que tinha uma médium e um espírito, que essa médium recebia as instruções, e ele quis, né, colocar como se fosse uma doutrina, ele queria que se fosse um complemento do Kardec. Kardec contrapôs na Revista Espírita, Kardec rompeu com ele. Infelizmente nós vemos hoje muita gente dentro do Espiritismo trazendo colocações rustanguistas, e Kardec mostrou por A mais B o erro e a falta de ciência, a falta desta generalidade, né, de mandar para vários médiuns, vários espíritos para obter as respostas. É por isso que o Kardec é enfático quando ele diz aqui, eu vou repetir, apesar da parte que cabe à atividade humana na elaboração desta doutrina, a sua iniciativa pertence aos espíritos, e não é um espírito, é aos espíritos. No entanto, não é constituído pela opinião pessoal de nenhum deles, é o grupo. Ela não é nem pode ser, senão o resultado do seu ensinamento coletivo e concorde, ou seja, vários espíritos e na concordância desses espíritos. Porque é isso que nós podemos chamar de verdade, né? Dentro da ciência. É quando existe os vários testes. Então ele fez a mesma pergunta para vários médiuns, para vários espíritos diferentes, a resposta foi a mesma. Então, pela concordância dessa generalidade é que se tem a verdade. Porque todos eles que estavam ali trazendo a mesma resposta, prova-se que aquela resposta é a verdadeira. Então, ela não é, nem pode ser, senão o resultado do seu ensinamento coletivo e concorde. Somente por essa condição, ela pode dizer-se a doutrina dos espíritos, porque são os espíritos que falam, né? A doutrina dos espíritos, pois do contrário seria apenas a doutrina de um espírito e não teria mais valor do que o de uma opinião pessoal, como qualquer opinião pessoal, para ser analisada e o tempo comprovar se está certa ou não. Então, essa ênfase que ele coloca aqui não deixa de ser uma resposta no seu tempo para o que estava acontecendo. E para que muitos espíritas também façam essa análise, porque nós temos uma base muito sólida através dos ensinamentos do Kardec. Generalidade e concordância no ensino, tal é o caráter essencial da doutrina, a própria condição de sua existência. Então, a generalidade e a concordância no ensino. O que é a generalidade? A pluralidade de espíritos que responderam através de pluralidade de médiuns. E a concordância entre eles, porque o Kardec só pegou a concordância e publicou o que era unânime ali nas respostas. Então, a generalidade e concordância no ensino, tal é o caráter essencial da doutrina, a própria condição de sua existência. Daí resulta que todo princípio que não recebeu a consagração do assentimento da generalidade não pode ser considerado
parte integrante desta doutrina, mas simples opinião isolada da qual o Espiritismo não pode assumir a responsabilidade. Então, qualquer coisa que seja colocada, inclusive que ele vai colocar aqui na frente, que ele vai colocar teorias dele, que são para serem colocadas no tempo, e a ciência vai dizer se elas são verdades ou não. Ele vai colocar aqui essas teorias hipotéticas, né? Por isso que ele coloca aqui, que daí resulta que todo princípio que não recebeu a consagração do assentimento da generalidade, né, do grupo dos espíritos que deram as respostas, não pode ser considerado parte integrante dessa doutrina, mas simples opinião isolada, da qual o Espiritismo não pode assumir a responsabilidade. E nós vamos ver que o Kardec coloca nas revistas essas ideias, essas hipóteses, são opiniões que ele vai buscar as opiniões, né, dos outros, ele vai ver as respostas que vêm a várias colocações que ele faz na revista, isso é feito uma análise para ser publicado ou não depois. Então ele faz assim uma análise muito científica, cartesiana, muito minuciosa para colocar cada coisa que ele coloca no papel. Como cientista que era, pedagogo que era. É esta coletividade concordante da opinião dos espíritos, passada, além disso, pelo cadinho da lógica. O que é o cadinho? É aquilo que purifica o metal. Então, pelo cadinho da lógica, pela purificação da lógica. Vou repetir. É esta coletividade concordante da opinião dos espíritos, passada, além disso, pelo cadinho da lógica, que faz a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Para que ela mudasse, seria necessário que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião e viesse um dia afirmar o contrário do que disseram. Desde que a sua origem vem do ensinamento dos espíritos, para que ela desaparecesse, seria preciso que os espíritos deixassem de existir. É também isto que a fará prevalecer sobre os sistemas pessoais, que não têm, conforme ela, suas raízes em toda parte. O livro dos espíritos viu seu crédito se consolidar porque é a expressão de um pensamento coletivo genérico. No mês de abril de 1867, realizou-se o seu primeiro decênio. Como ele está aqui em janeiro de 1868, ele está colocando, né, que abril de 1867, o livro dos espíritos havia feito, né, 10 anos. Nós estamos com 155 anos, né? E aqui a Gênesis, 154 anos. Nós estamos aqui em agosto de 2022. Nesse período, os princípios fundamentais dos quais lançou as bases foram sucessivamente completados e desenvolvidos pela continuação do ensino progressivo dos espíritos, sem qualquer desmentido da experiência. Todos, sem exceção, permaneceram de pé, mais vivos que nunca, ao passo que, de todas as ideias contraditórias a que tentaram opor-se, nenhuma prevaleceu, precisamente porque, de todas as partes, era ensinado o contrário. Isto é um resultado característico que podemos proclamar sem vaidade, porque jamais atribuímos a nós mesmos esse mérito. Então é o que o Kardec, ele nunca atribuiu a ele esse mérito, ele é só o codificador, ele só juntou cientificamente no momento que ele colocou que havia uma resposta inteligente naquele movimento das mesas, deveria haver uma inteligência por trás. E como cientista ele foi buscar essa inteligência e encontrou os espíritos e através do estudo minucioso ele vai trazendo as explicações que os espíritos passaram para ele, formando assim uma doutrina filosófica e científica, não religiosa. Nós, homens, através desses 150 anos para cá, que transformamos a doutrina
numa religião, o que aconteceu com quase todas as outras, né? Com todos os outros ensinamentos que vieram. Nós vamos ver no livro A Caminho da Luz, nós temos o livro aqui no canal, é um livro importantíssimo para que a gente possa acompanhar com mais elucidação, com mais conhecimento, o que nós vamos ver aqui na Gênese. Os mesmos escrúpulos presidiram a redação de nossas outras obras, de tal forma que podemos dizê-las segundo o Espiritismo. Então nós vamos ver o livro dos médiuns segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno segundo o Espiritismo. Então, o que ele está colocando, os mesmos escrúpulos presidiram a redação de nossas outras obras, de tal forma que podemos dizê-las segundo o Espiritismo, porque estamos certos de sua conformidade ao ensino geral dos Espíritos. Acontece com esta a mesma coisa, e assim podemos, por motivos semelhantes, dá-la como complemento às precedentes, com exceção, todavia, de algumas teorias hipotéticas. E aqui é importante a gente entender e ressaltar essa colocação do Kardec, porque o que ele está colocando aqui? Todas as outras são absolutas colocações dos espíritos. Nesta, ele coloca esta ressalva, que é importante a gente analisar, por isso a importância dessa introdução. Todavia, com exceção, todavia, de algumas teorias hipotéticas que tivemos o cuidado de indicar como tais e que não devem ser consideradas senão como opiniões pessoais até que sejam confirmadas ou contraditadas a fim de não fazer pesar sua responsabilidade sobre a doutrina. Então ele vai colocar pontos pessoais, ele vai colocar ideias que são dele como teorias hipotéticas, como fazia na revista, e o tempo vão, como ele coloca aqui, confirmá-las ou contraditá-las, a fim de não fazer pesar a responsabilidade dessas colocações dele sobre a doutrina. Então ele é de uma humildade e de uma assertividade muito grande, porque naquilo que ele não tem certeza absoluta, ele não tem a confirmação dos espíritos, ele coloca como teoria hipotética para que o tempo prove ou retire, né, comprove o erro, retire da colocação. Ademais, os leitores assíduos da Revista Espírita terão ali encontrado um esboço. A maior parte das ideias desenvolvidas nesta última obra, né, na revista, como fizemos nas precedentes. Esta última obra que é a Gênese. Vamos repetir aqui. Ademais, os leitores assíduos da Revista Espírita terão ali encontrado um esboço, na revista, né? A maior parte das ideias desenvolvidas nesta última obra. O esboço dessas ideias estão na revista, em todas as revistas publicadas, e aquilo que foi assertivo, que foi confirmado, que ele considerou certo, ele está colocando nesta última obra que é a Gênese, como fizemos nas precedentes. A revista representa para nós, muitas vezes, um terreno de ensaio destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos a respeito de certos princípios, antes de admiti-los como partes constitutivas da doutrina. Então, ele usava a revista como teste, né? A revista como ensaio, para buscar outras ideias, outras opiniões, né? Como um estudo em grupo. Por isso que é tão interessante, né, o estudo em grupo, porque eles vão ampliando os conhecimentos e ampliando as ideias. Nós vamos partir no nosso próximo estudo para o primeiro capítulo. E antes de partir para o primeiro capítulo, eu gostaria de colocar aqui, nesse livro, eles colocam uma publicação do Herculano Pires, que eu acho interessante, né? E quem tiver com esse livro é importante que se leia essa introdução que o Herculano Pires, essa introdução é de
essa colocação dele, 1977, que o Herculano Pires faz essa colocação. Mas eu queria ressaltar duas colocações que ele faz aqui, né? Nós temos um tempinho que eu acho importante. Palavras do Herculano Pires. A leitura e o estudo de a Gênese a leitura e o estudo de a Gênese são de importância fundamental para a compreensão do Espiritismo. Neste livro, Kardec deixa o campo exclusivamente doutrinário para a faixa de relações da ciência com as demais ciências, revelando de maneira prática as contribuições do Espiritismo para o desdobramento de nossa cultura. A aplicação dos dados da pesquisa espírita na solução de numerosos problemas insolúveis das ciências materiais é uma exigência do nosso século. Kardec não se limitou a prever essa necessidade, antecipou-se à evolução cultural do século XX, sem tentar romper os limites da cultura da sua época. Esse admirável equilíbrio intelectual revela o gênio de Kardec. Os dados espíritas lhe serviram para colocar o problema da origem planetária em termos científicos, sem os exageros do apego às concepções exclusivistas do materialismo. Na explicação dos milagres do Cristo, que nós vamos ver no meio do livro, e das predições, que é o final do livro, ele contribuiu para a desmistificação do Cristo e do cristianismo, e revelou com antecipação de um século as leis básicas do fenomenismo paranormal. Kardec não acusa as ciências por sua posição materialista. Explica que a pesquisa das leis naturais só poderia começar no plano físico, como fizeram os fisiólogos gregos, pois é a realidade material a que primeiro toca os nossos sentidos de percepção exterior. Por isso mesmo, e como exigência metodológica, a investigação da realidade espiritual teria de iniciar-se pela investigação das manifestações desta realidade no plano fenomênico. Então nós vemos o Herculano Pires aqui colocando essa parte científica, do estudo do Kardec neste livro, A Gênese. E nós vamos ver o Herculano Pires terminar essas colocações dele aqui, falando do livro A Gênese, quando ele fala da evolução do Espiritismo, quando ele diz, para esses problemas, que o Kardec coloca, é que os espíritas devem voltar a sua atenção se quiserem compreender o que Kardec dizia ao referir-se à natureza evolutiva da doutrina. Que nós vamos ver que Kardec fala que a evolução da doutrina se fará por causa da ciência, porque aquilo que tiver errado na doutrina será corrigido e a doutrina irá assimilando a ciência. Depois, lá no final, o Herculano Pires coloca: os adeptos demasiados entusiastas, como advertiu Kardec, são os mais perniciosos ao espiritismo do que os seus adversários. Nós estávamos falando aqui, na introdução que o Kardec fez. Estão sujeitos a cair facilmente nas armadilhas da sua própria vaidade e desfigurar a doutrina com proposições ridicularizantes. Precisamos acordar para esta desoladora verdade. O Espiritismo é ainda o grande desconhecido, até mesmo dos espíritas, que pensam havê-lo dominado completamente. Por isso, os espíritos dotados de humildade suficiente para reconhecer a sua incompetência espiritual e intelectual, para tanto servem melhor a doutrina e a preservam das deturpações dos invigilantes, que o que não falta são invigilantes, infelizmente, e mistificadores, Principalmente nessa época que nós estamos vivendo aqui de transição, o que tem de mistificação, o que tem de fake news, que está na moda a palavra agora, dentro das revelações e dentro das psicografias,
e dentro do que circula na internet é assustador. O Espiritismo é o alicerce de uma nova civilização, a plataforma das futuras conquistas da humanidade. Precisamos estudá-la com o respeito devido às obras-primas do saber humano, todas elas sempre orientadas por gênios da cultura sob a assistência constante dos espíritos superiores que velam pela evolução planetária. Então, todos aqueles que estão verdadeiramente empenhados em realizar um bom trabalho são assistidos pela espiritualidade maior. Quem se julga capaz de reformular uma dessas obras acaba sempre cometendo uma profanação. Tratemos de aprofundar o nosso precário conhecimento espírita, assim nunca nos atreveremos a profanar a obra genial de Allan Kardec. Outubro de 1977. Então, colocando aqui os ensinamentos que o Herculano nos traz, coloco também, ninguém pode profanar uma obra fantástica como a que Allan Kardec nos traz. Por isso a nossa leitura na íntegra de tudo o que o Kardec coloca no livro, né? E como facilitadora, procuro, dentro do pouco que eu sei, facilitar o conhecimento para aqueles que têm dificuldade da leitura. Vou procurar, como disse, dentro do pouco que eu sei, procurar ajudar aqueles que têm essa dificuldade. No nosso próximo estudo veremos o primeiro capítulo desse livro maravilhoso. Até lá!